Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 253. E hoje vamos fazer aqui uma análise dos números de um lançamento de uma aluna minha que transformou 252,40€ em 2079. Vou-te abrir os números, vou-te mostrar uma parte da análise que nós fazemos naquilo que diz respeito aos números, vou-te mostrar como é que ela conseguiu ter este resultado e como é que tu podes também começar a executar aquilo que nós fizemos com ela para que tu tenhas estes resultados aí dentro dos teus lançamentos ou dentro das estratégias que tu utilizas no mundo digital para aumentar as tuas vendas. Uma coisa muito importante é, eu não estou com isto a dizer que todas as pessoas que vão investir 250€ vão conseguir ter um retorno de 2070€. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu quero fazer aqui nesta aula é mostrar que existem alguns ajustes simples que tu podes fazer na tua estratégia, no teu conteúdo, no teu posicionamento, que inevitavelmente esses ajustes vão trazer mais vendas. Existem coisas que não precisam de ser perfeitas para que comecem a gerar melhores resultados. Este lançamento aqui tem erros? Tem. Este lançamento aqui está longe do perfeito ou longe daquilo que nós gostaríamos? Está. Mas a verdade é que mesmo assim, de acordo com a disponibilidade da especialista, de acordo com aquilo que era possível ser executado, nós conseguimos pegar no que nós tínhamos e transformar aquilo que nós tínhamos em algo relativamente interessante. Pelo menos na minha visão, é relativamente interessante pegar em 250€ e retirar 2000. Na minha visão. Na tua, não sei. Mas isto foi o que aconteceu aqui com uma aluna nossa e nós vamos te mostrar o que é que nós executamos, como é que a estratégia foi criada e os números que esta estratégia começou a dar e tirar algumas conclusões com base nos números e não com base no achismo, ok? Quem está aqui pela primeira vez e não me conhece, o meu nome é Daniel Santos Silva, sou especialista em marketing digital e eu ajudo as pessoas e os prestadores de serviços, infoprodutores, a pegar no seu conhecimento e a transformar esse conhecimento em produtos e serviços ou serviços que geram lucro, liberdade e impacto. Esta é a nossa aula número 253, o que significa que há praticamente 253 semanas consecutivas que toda a terça-feira às 19h neste canal de YouTube tu encontras um conteúdo vindo do campo de batalha. O que é isto? Um conteúdo que vem da prática. Por exemplo, este conteúdo que eu te vou mostrar aqui é um lançamento que está a fechar. Este número aqui pode até ser alterado, aquilo que eu te estou a falar a nível de faturação pode sofrer alterações, a nível de investimento já não há nenhuma campanha a rodar, mas a nível de faturação este número pode sofrer alterações, mas pelo menos ele vem daquilo que é o campo de batalha, ou seja, daquilo que são os números neste exato momento que eu estou a fazer esta aula para ti. Este lançamento que eu te vou mostrar aqui e este resultado que eu te vou mostrar aqui é de uma aluna minha que está dentro de um produto que eu tenho, que é uma mentoria Novo Começo. Basicamente a mentoria Novo Começo é uma mentoria focada em pessoas que já estão no mundo digital, mas que querem melhorar os seus resultados. Eu tenho dois tipos de mentoria, Novo Começo e o Começar do Zero. Começar do Zero para aquelas pessoas que querem começar da forma certa, que não têm noção, que ainda não têm estratégia e que querem começar. O Novo Começo é para aquelas pessoas que já começaram, que querem melhorar resultados, e a Emília é uma das alunas que está dentro do Novo Começo e eu vou trazer aqui os resultados do lançamento dela para que tu possas ver. Mais uma vez, estes resultados... Só dar aqui um jeito no microfone. Mais uma vez, estes resultados são perfeitos. Este lançamento foi perfeito. Este lançamento teve tudo aquilo que nós gostaríamos que um lançamento tivesse? Não. Mas com base na situação da Emília, no dia-a-dia da Emília, na sua situação profissional, isto é um hobby que ela tem, ou seja, isto não é um hobby que ela tem. O mundo digital é um hobby que ela usa para aumentar o seu retorno financeiro. Com base nisso, o resultado que nós trazemos aqui, na minha visão, é um resultado muito bom. Não sei quanto a ti, mas talvez... eu acredito que a maior parte das pessoas gostaria, se fosse possível, colocar 250€ e girar 2000 todos os meses, porque não, né? Mas bora lá. Sem mais demoras, nós vamos te mostrar aqui então o que é que aconteceu com a Emília. E ao mesmo tempo que eu te vou mostrar aquilo que aconteceu com ela, vou fazer uma análise com o que é que, na minha opinião, porque é que tudo correu bem. E vou-te começar já aqui por te dar esta primeira análise, que é: se tu ainda não produzes conteúdo de forma consistente e um conteúdo ajustado ao teu cliente ideal, ao teu avatar e ajustado ao teu produto, vai ser muito difícil tu teres um resultado parecido como este. Porquê? Eu vou-te mostrar aqui o Instagram da Emília. Quando tu entras no Instagram, mais uma vez, é o perfeito? Não é. Existem muitas coisas que precisam ser melhoradas? Existem. Mas a verdade é que quando tu entras no perfil da Emília e de uma forma consistente, ela tem uma produção de conteúdo.
tu entras no perfil dela e vês que ela vai produzindo conteúdo ajustado àquilo que é o cliente ideal dela. Vai focando em pessoas que estão a começar. Repara, neste conteúdo é perfeito, é bonito. Não, mas está a começar a pintar, então precisa de saber disto. É um carrossel e vai explicando o conteúdo. Da mesma forma, este vídeo que está focado em pessoas que querem começar a pintar. Então, uma das coisas que nós fizemos aqui com a Emília e que tu precisas de fazer, na verdade nós fazemos isto com todas as pessoas que estão na mentoria Novo Começo, é o quê? Nós ajudamos as pessoas a produzir conteúdo ajustado àquilo que é a realidade do momento. Então, dentro da mentoria Novo Começo, as pessoas vêm uma vez por mês, as minhas alunas vêm para o escritório aqui uma vez por mês e gravam conteúdo sobre a nossa supervisão. A Emília, a Isa, a Paula, as alunas que fazem parte desta mentoria, elas vêm para aqui, trazem os scripts dos conteúdos dela ajustados e elas passam o dia inteiro aqui a gravar conteúdo sobre a nossa supervisão para que tenham conteúdo para manter uma consistência mínima durante o mês. Então, isto é um ponto que faz a diferença. Tu teres conteúdo ajustado ao teu cliente ideal, ajustado àquilo que são as tuas ofertas, um conteúdo bem construído, inevitavelmente vai fazer a diferença nas tuas redes sociais. É fácil tu entrares no conteúdo, no perfil da Emília e vês qual é que é o conteúdo que ela veio para aqui produzir e vês qual é que é o conteúdo que ela produz fora daqui. É fácil ter essa diferença? É. Isso é bom? Talvez não, mas pelo menos nós garantimos que o conteúdo que é produzido aqui é um bom conteúdo. E isto faz a diferença. Quando tu entras no perfil dela e vês que os conteúdos que estão produzidos aqui têm mais visualizações, têm mais interação, as pessoas comentam mais, as pessoas veem mais, as pessoas gostam mais, isto acaba por fazer muita diferença. Lembra-te que um dos princípios básicos de um lançamento, seja ele qual for, acaba por ser criar na tua audiência, ou criar aquilo que nós chamamos de uma audiência aquecida. Nós queremos aquecer mais pessoas, queremos atrair mais pessoas, queremos espalhar a nossa mensagem e quando nós fazemos esse conteúdo com base naquilo que nós acreditamos que é o cliente ideal, nós começamos a atrair mais pessoas, começamos a focar em alcançar mais pessoas que nós acreditamos que é o nosso cliente ideal. E com a Emília, nós fizemos isso e focamos aqui num conteúdo bem produzido, num conteúdo ajustado, num conteúdo direcionado para aquilo que era o cliente ideal da Emília, garantindo que o conteúdo que estava a ser produzido nas suas redes sociais, antecipando aquilo que seria o lançamento, era um conteúdo ajustado àquilo que iria ser apresentado numa fase posterior às pessoas que seriam convidadas a participar dentro do seu lançamento. Então, ponto positivo número 1 que tu tens que começar a colocar é o quê? Produz conteúdo de forma consistente. O que é conteúdo de forma consistente? É todos os dias? É dia sim, dia não? O consistente és tu que vais definir. Tu é que vais definir aquilo que é consistente. Se tu olhas para a tua rotina, para o teu trabalho, para a tua saúde física, para a tua saúde mental e não é possível manter um equilíbrio nisso tudo e fazer conteúdo todos os dias, então não é essa a tua consistência. Se é 2 vezes por dia, se é 2 vezes, uma vez a cada 2 dias, tu vais olhar para a tua rotina e vais dizer, sem eu ser um songamonga, sem eu ser um procrastinador e uma procrastinadora, eu consigo manter uma consistência de conteúdo de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E é isso que tu vais fazer. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Essa é a tua consistência. Ponto importante neste conteúdo. Tem que existir, que foi aquilo que existiu com a Emília, que fez a diferença. Tem que existir um alinhamento da narrativa do teu conteúdo com um alinhamento da narrativa do teu lançamento. O que é que isto significa? Se o teu conteúdo foca em iniciantes, o teu lançamento tem que estar focado em iniciantes. Se o teu conteúdo foca em pessoas mais avançadas, então o teu lançamento tem que focar em pessoas mais avançadas. Isto parece uma coisa óbvia, mas que faz muita diferença. Se tu olhares para o conteúdo que a Emília foi produzindo, é um conteúdo focado em pessoas que querem iniciar no mundo da pintura. Mostrei-te aqui. Queres começar, materiais a usar para começar, etc. Porquê é que isto é importante? Porque quando vamos começar a captação para o lançamento, nós estamos a querer captar as pessoas que já passaram por aí, então isso acaba por fazer a diferença. Okay? Então tem que existir um conteúdo de forma consistente, tem que existir um alinhamento entre o conteúdo gratuito e a narrativa do lançamento, tem que existir um alinhamento entre as páginas e os anúncios, mantendo a clareza, tendo esta mensagem clara. Mais uma vez, parece óbvio, parece uma coisa tão simples e ao mesmo tempo parece uma coisa que, mas Daniel, isso é tão básico, isso é tão óbvio que tem que ser assim, pois é. Mas quando as pessoas muitas vezes não param para analisar, ou param para analisar e percebem que isso não foi feito porque elas ignoraram o óbvio. Então, se tu reparares,
esta foi a página de captação do lançamento da Emília. A pessoa passava por anúncios que falavam sobre aprender a pintar básico e olha só, workshop de pintura. A promessa do lançamento, super simples e básica. Aprenda o essencial para começar a pintar em sua casa de forma simples e com recurso a poucos materiais. Ponto. Mais nada. Ainda te vou mostrar uma coisa, vou-te mostrar os dados da captação dela e vais ver que isto aqui, ó, com recurso a poucos materiais, acabou por fazer a diferença. Porquê? Porque o criativo que mais funcionou, o criativo, basicamente, para quem não sabe o que é o criativo, é o anúncio que mais funcionou no lançamento da Emília está relacionado com materiais e com não gastar dinheiro com materiais necessários. Mas repara, a pessoa entra no Insta da Emília, vem com base em conteúdos para quem está a começar a pintar, para quem quer aprender a começar, para quem está nesta fase inicial do início da pintura, etc. Vem convidada para um workshop onde a promessa está relacionada com o início de começar a pintar. Aqui, ó, o evento é para si, se acha que pintar, blá blá blá, quer começar a pintar e não sabe que materiais comprar, tudo alinhado com a mesma narrativa. A narrativa do conteúdo, com a narrativa dos criativos, com a narrativa da página, com a narrativa do evento, toda alinhada para quem quer começar. E volto a dizer, isto parece óbvio, mas muitas vezes as pessoas esquecem-se o motivo pelo qual elas começaram a produzir conteúdo, para quem elas começaram a produzir conteúdo, e depois nas páginas de lançamento elas mudam as suas promessas e por isso acabam por não ter resultado. Ok? Nós tínhamos uma expectativa, olhando aqui para números muito rapidamente, nós tínhamos uma expectativa na captação da Emília de ter 500 leads, tá? Nós tínhamos uma expectativa de ter um preço, tínhamos aqui vários planeamentos feitos, mas nós tínhamos num bom cenário, nós tínhamos a ideia de que conseguiríamos ter 500 leads inscritas no lançamento dela. Aquilo que aconteceu é que através de tráfego pago, aqui não estão contabilizadas as leads orgânicas, mas através de tráfego pago nós tivemos 945 leads inscritas no lançamento da Emília, ok? Nós temos 945 leads inscritas, temos um investimento em captação de leads de 252,40€, que dá um custo por lead de 27 cêntimos. Então, não só o resultado foi muito melhor do que aquilo que a Emília esperava a nível de vendas, como já indiciava aqui a nível da captação que teríamos um bom resultado. Aquilo que aconteceu aqui, normalmente dentro da mentoria e as pessoas que estão no novo começo, elas são acompanhadas por nós no processo de lançamento, então nós fazemos um planeamento com base naquilo que é o investimento que a pessoa tem. A Emília tinha-me dado 300€ para nós fazermos no investimento de lançamento dela. Em captação nós gastamos 252,40€, depois gastamos mais 20€ em remarketing e mais um pedacinho ali em conteúdo, mas não passou a barreira dos 300€ que ela tinha dado para usar no lançamento. Mas mais importante do que isso, ajustando produção de conteúdo, ajustando narrativa da página, narrativa do conteúdo, narrativa do lançamento, nós conseguimos, aqui só, ainda não falando em vendas, mas aqui só em captação, nós conseguimos ter um custo por lead de 27 cêntimos e em vez de termos 500 pessoas, passamos a ter 945 pessoas através de tráfego pago captado, ok? Não sei se este número é bom para ti ou se não é bom para ti. Talvez até aqui ainda não seja bom para ti porque ainda não estamos a falar do resultado em vendas, mas tu já sabes que ela fez mais de 2.000€, por isso meio que já dá aí para fazer uma conta básica de quanto é que ela vendeu. Mas já vamos lá. Mas uma das coisas que foi importante para nós e analisar aqui no lançamento da Emília é que nós conseguimos perceber aqui, bora lá, explicando aqui o que aconteceu. A Emília veio aqui, começou a gravar criativos. O que é que nós fizemos? Existe uma coisa dentro do mundo digital que se chama gancho. Basicamente o gancho são os primeiros 5 a 10 segundos do início de um vídeo, ok? Então nós fomos testar criativos diferentes. Esta não é uma novidade. O lançamento da Emília não funcionou porque nós dissemos que íamos testar criativos diferentes. Muito provavelmente tu já fazes criativos diferentes. Criativos é os vídeos, as imagens que tu usas na captação para convidar as pessoas. Aquilo que nós fizemos foi, os criativos eles não são assim tão diferentes a nível de conteúdo, mas os criativos são diferentes a nível de gancho. Então nós testamos 3 ganchos diferentes com o mesmo criativo. Ou seja, o criativo era a Emília estar aqui a dizer que, por exemplo, tu gastas muito dinheiro a comprar materiais no início e isso não é bom para quem está a aprender a pintar, blá blá blá. Só que o início do vídeo, entre os 5 a 10 primeiros segundos do vídeo, são diferentes. Aquilo que nós fizemos foi, este é o criativo A, mas vamos gravar um início, 2 inícios, 3 inícios diferentes para o criativo A. E aquilo que nós conseguimos perceber,
e eu vou-te mostrar depois quais é que são os vídeos especificamente, nós conseguimos perceber que, por exemplo, o anúncio B2 é responsável por, até vou fazer aqui a conta ao vivo, só para nós vermos, o anúncio B2 é responsável por 742 leads das 945. O anúncio B2, que é dos materiais, é responsável por 743 leads. Só que, minha gente, o anúncio B2, ele é igual ao anúncio C2, que é igual ao anúncio A2. A única coisa que muda é o gancho. Não sei se estás a perceber. O mesmo anúncio, o A2, o B2, o C2 e o D2, que aqui não aparece porque nem sequer foi usado, mas o D2 também, o A2 e o B2, eles são iguais. O início do vídeo é que muda. E muitas vezes isto faz a diferença. Porquê? Porque se nós já percebemos que aquilo que as pessoas fazem nas redes sociais é scroll, é dispensar o conteúdo muito rapidamente, se tu testas o gancho inicial, com base neste dado aqui de captação, não vou falar de venda ainda, mas com base neste dado aqui de captação, nós já entendemos que o gancho do B2 é mais forte do que o gancho do A2. Então, para o próximo lançamento, para as próximas estratégias de vendas, onde é que tu achas, com base em números, que nós temos que intensificar e que nós temos que usar este gancho? O gancho do B2. Então, o que é que aconteceu? Eu vou partilhar aqui rapidamente, deixa-me só fazer upload aqui do vídeo, que isto não estava aqui no plano, mas quem sabe faz ao vivo, então vou fazer aqui rapidamente, vou-te mostrar o anúncio da Emília A2, e depois vou-te mostrar o B2, e depois vou-te mostrar o C2, e tu vais perceber que os anúncios são exatamente iguais. Só um segundo, que isto não estava programado, mas eu acho que fica mais visível para ti se tu vires isso. A2, onde está? A2 está aqui, se não, isto é o C2. Ok, deixa-me subir agora aqui o A2, só um segundo. Agora vou pôr aqui A2. Não estava planeado, gente, eu não ia mostrar isto, mas eu acho que vai ficar melhor. Tu vais conseguir entender melhor se eu te mostrar. E se eu acho que tu vais conseguir entender melhor se eu te mostrar, então eu vou mostrar. Só um segundo. Este é o B2. E agora falta-me só o A. Só um segundo. Pronto, então, espera aí. Eu vou-te mostrar agora o A2 dela. Se queres começar a pintar, evita isto. A maioria das pessoas... Espera aí, que eu sei que tu não o estás a ver exatamente. Porque é que eu não consigo ajustar o tamanho do nosso querido? Propriedades. Queria-te mostrar aqui com a coisa a aparecer, mas pronto. Mas eu espero que estejas a ouvir. Se não estiveres a ouvir, olha. Se queres começar a pintar, evita isto. A maioria das pessoas que quer começar a pintar, compra de uma... Ok? A partir daqui ele já é igual. A maioria das pessoas, blá, 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 ele já é igual. Vou-te pôr aqui agora o B2. O maior erro de quem quer pintar não está na tela. A maioria das pessoas que quer começar a pintar compra demasiados materiais, muitos pincéis, muitas cores e muita informação. E isso cria ansiedade. Já consegui. Para começar... Pronto, já consegui aqui ajustar para tu veres exatamente como é. Só um segundo. O maior erro de quem quer pintar não está na tela. A maioria das pessoas que quer começar a pintar compra demasiados materiais. Agora vou-te mostrar o último. Antes de comprares materiais para começares a pintar, tens de ouvir isto. A maioria das pessoas que quer começar a pintar compra então repara, materiais, este aqui muitos pincéis, muitas cores. Repara só, este aqui começa assim, ó. Antes de comprares materiais para começares a pintar, tens de ouvir isto. A
Antes de comprar materiais, não sei o quê, tens que ouvir isto. Este é o gancho. A partir daqui, ele é exatamente igual. O outro começa assim. Se queres começar a pintar, evita Consigo isto. ver. A maioria das pessoas que quer começar a pintar compra demasiados materiais, muitos pincéis, muitas cores e muita informação. E isso cria ansiedade. O outro, nosso querido outro, deixa eu ver se agora já Se consigo. queres começar a pintar, evita isto. Se queres começar a pintar, evita isto. O outro começa, se queres começar a pintar, evita isto. E o B2, que foi o que funcionou melhor, começa assim. O maior erro de quem quer maior pintar erro de quem não quer está começar na a tela. pintar não está na A maioria das tela. pessoas que quer começar Pronto. a pintar compra demasiado. E este começa assim, que é o nosso querido B2, ok? Repara, vamos voltar agora aqui, gente, cagando a confusão que o Daniel fez aqui, mas eu acho que foi válida. Se tu reparares, eles são exatamente iguais. Dali para a frente eles são exatamente iguais, mas nós vemos que o B2, o gancho B2, que é o que diz o maior erro de quem quer começar a pintar não está na tela, depois fala dos materiais, foi o que funcionou melhor. Então, se nós sabemos que esta frase específica aqui funcionou muito melhor neste anúncio no B2, o que é que nós vamos fazer? Nos próximos anúncios que forem gravar, que a Emília for gravar, nós vamos usar este gancho. Porque percebemos se a única diferença entre o B2, o A2 e o C2 é esta frase inicial, não sei se era exatamente esta, mas basicamente se nós vemos que era esta frase inicial, então eu vou usar esta frase inicial para, nos meus próximos criativos, ter este teste de frase inicial para perceber se funciona, tá? Mas eu sei que tu neste momento podes estar a pensar, ok Daniel, isto significa que este criativo aqui, com este gancho, funcionou melhor. Mas será que ele também funcionou melhor a nível de vendas? Então, ele funcionou melhor a nível de captação. A nível de captação, ele gerou 743 leads. Há de estar aqui também em algum ponto. Eu não coloquei aqui esse dado. Não, tá. Eu só assumi. Ou seja, basicamente aqui no o B2, com mais o B2 ali, vemos que ele teve 743 leads. Mas e a nível de pessoas que pagaram? Como é que funcionou? Então a gente vai aqui. Esta barra preta, gente, é porque aqui aparece o nome e o e-mail das pessoas, então só preenchi a preto para vocês não verem por uma questão de privacidade, tá bom? Mas olha, aqui a nível de venda, B2, 1, 2, 3, 4, 5, mais 11, ou seja, 16. A Emília tem 20 vendas, aqui estão rastreadas, 21 vendas, aqui estão rastreadas 18, porque duas pessoas não pagaram através desta plataforma, pagaram de outra forma, mas ela tem 21 vendas e tem, dessas 21 vendas, 16 vendas rastreadas aqui são do anúncio B2. Então, gente, será que o anúncio B2 foi uma boa decisão ou não? 16 das 21 vendas dela vieram do anúncio B2, ok? Se tu somas aqui B2, 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 vai dar 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vendas rastreadas, aqui estão 18 vendas rastreadas, na verdade estão 19, porque uma está a branco, ou seja, teve uma que não foi rastreada aqui, de onde é que ela veio. Então aqui estão 19 vendas, mais duas vendas que ela fez sem ser por este método de pagamento que fez de outra forma, não entrou aqui no rastreamento, mas destas 19 vendas nós temos 16 vendas que vieram do B2. Então, 16 pessoas das 21 pessoas que compraram, elas converteram, elas entraram no lançamento através do anúncio B2. Estes dados, minha gente, eles são fundamentais para que tu consigas perceber o que é que funciona e o que é que não funciona no teu lançamento. Repara, se nós tivéssemos captado muitas pessoas e única e simplesmente soubéssemos que o B2 gerou muitas leads, mas não soubéssemos quantas vendas o B2 gerou, nós não saberíamos se o B2 seria um bom criativo ou não para vender. Porque a verdade é que quando a pessoa se inscreve no teu lançamento, tu não estás com uma campanha de vendas direta, tu estás com uma campanha de geração de leads. E essa campanha a pessoa inscreve-se de forma gratuita. Só que as pessoas inscrevem-se de forma gratuita em 57 mil coisas. Então, se tu não tiveres uma forma de rastrear e de entender se as pessoas que entram nos teus eventos ou que entram nas tuas iscas digitais, se elas compram ou não compram e perceber qual é que foi o anúncio que gerou mais vendas ou não, tu não consegues otimizar. Então, um grande aprendizado, uma grande aprendizagem aqui do lançamento da Emília é o quê? É que primeiro, o gancho do B2 funciona e o anúncio, o conteúdo do B2 funciona. Então, o que é que nós vamos tirar a partir daqui? Pegando nesta mensagem, pegando neste gancho, nós vamos testar o gancho noutras mensagens para perceber se conseguimos fazer com que outras mensagens com este gancho
também funciona, ok? Um outro dado interessante também aqui da Emília foi o quê? É que nós vemos que 15 das 19 pessoas, sendo que uma não está rastreada, veio do público externo e temos 3 vendas que vieram do público interno. Se as outras 2 vendas forem do público, 3 vendas forem do público interno, isto dá mais ou menos 30% das pessoas que compraram são aquecidas, o resto, 70%, são frias. E uma outra análise que nós conseguimos fazer é que o público que foi usado nas campanhas, que tem como base PT, ou seja, Portugal é o nome do público, foi um público que vendeu praticamente 50% do lançamento. Depois temos aqui os públicos quentes que geraram aqui as 3 vendas, sendo que há aqui 3 vendas que não estão rastreadas, que podem ser deste público aqui ou não e que faz uma diferença, ok? Mas isto também para dizer o quê? Que este público PT é um público que funciona. Tem umas características específicas, simplesmente se chama PT, é um público que funciona. Então, no futuro, para conseguirmos aumentar mais vendas, podemos usar este público PT para gerar mais vendas, porque conseguimos perceber que com o investimento que foi feito nele, que não está aqui, mas que nós sabemos, com o investimento que foi feito nele e com o resultado que ele trouxe-nos um bom resultado, trouxe-nos um bom custo por aquisição. Ou seja, nós pagamos pouquíssimo para que as pessoas deste público PT comprassem o nosso produto, tá? Então, uma outra grande aprendizagem que nós tiramos deste lançamento e que tu tens que fazer no teu lançamento é: não fiques preso ou presa a públicos óbvios. Testa outros públicos. Nós aqui não tínhamos muito orçamento para testar muito público, mas tivemos orçamento suficiente para testar uns públicos semelhantes, diferentes, para testar 2 públicos quentes, ou seja, 2 públicos internos, para testar 3 públicos externos e perceber o que é que daria. Tivemos orçamento suficiente para isso. Não deu para muito mais, não, mas foi suficiente para perceber que o orçamento que nós usamos para um público chamado PT na nossa nomenclatura funcionou, ok? Então testa, mesmo na tua distribuição de conteúdo, testa coisas diferentes. E uma outra grande aprendizagem é que o lançamento só acaba quando termina. Então, depois de tu estares no teu lançamento a executar aquilo que tem que ser executado, a fazeres a tua estrutura, que também há uma grande aprendizagem que é aqui. Durante o lançamento, o que é que nós fizemos? A Emília é professora e, embora ela não esteja muito à vontade no lançamento, nós fizemos um acordo que é: eu vou interrompê-la durante o lançamento para a guiar, para lhe dizer, olha, com base naquilo que eu estou a sentir, com base naquilo que eu estou a ler nos comentários, com base no número de pessoas que estão aqui, nós vamos fazer aqui alguns ajustes no lançamento. Então o lançamento, como é de um hobby, como é de pintura, ele foi um lançamento com teoria e prática misturada. Então no meio do lançamento a Emília parava para pintar. Ela não só explicava e não só falava os erros das pessoas para pintar. Ela mostrava na prática como é que a pessoa tinha que fazer. Então uma coisa muito, muito boa, muito importante, talvez que tu estejas aí desse lado e que já fizeste lançamentos e que os lançamentos não funcionaram para ti, é que por norma o lançamento é uma estrutura fixa. Tem um início, meio e um fim ensaiado. Se tu abrires um pouquinho a tua estrutura fixa, e isto é possível, como é óbvio, em lançamentos ao vivo, em lançamentos gravados não é possível, mas se tu abrires isto, a tua estrutura, e se ela não for assim tão fixa, tão rígida, e tu conseguires ajustar um pouco e ser flexível um pouco para seguir aquilo que a tua audiência te está a pedir naquele momento, isto vai fazer com que tu consigas aumentar a conversão obrigatoriamente. Porquê? Porque nós sentimos aquilo que as pessoas estavam a pedir ali no chat do lançamento da Emília e fomos entregando isso de uma forma e despertando ainda mais desejo para que as pessoas estivessem dentro de um produto. Então nós seguimos o combinado do lançamento, início, meio, fim. A Emília fez aquilo que foi combinado e aquilo que estava estruturado, mas no meio do lançamento fomos sentindo a energia e fomos adaptando o conteúdo do lançamento e o roteiro do lançamento àquilo que as pessoas que estavam a acompanhar nos foram pedindo, ok? E no pós-venda, uma coisa muito importante que foi: o pós-venda foi personalizado. A Emília foi interagindo e conversando com as pessoas, individualmente em alguns casos, personalizando e focando a mensagem de venda e focando aquilo que estava a ser anunciado, apresentado na venda, de acordo com as necessidades daquela pessoa e as necessidades de cada um. Então nós começamos a perceber que para algumas pessoas era muito importante os zooms onde a Emília iria comentar, e ela começou a falar mais sobre isso. Começamos a perceber que para algumas pessoas era muito importante ter um acesso durante mais tempo e ter ali a consciência de que podia assistir às aulas que elas estariam gravadas e não precisava de ser em direto na hora X, então começamos a focar mais nisso, alguma mensagem. E isto demonstra como tu tens que ter a capacidade de personalizar o teu serviço ou o teu produto às pessoas que te acompanham. Muitas vezes tu pensas, eu estou a vender online, eu quero vender em escala, e esqueces da personalização. E mesmo a escala, ela pode, aqui não é uma grande escala, estamos a falar de 21 pessoas, mas se tu levas esta mentalidade já
desde pequeno, fica mais fácil no futuro tu fazeres com que essa mentalidade funcione. Então, traz já a mentalidade de que tu precisas de ajustar e de ter uma flexibilidade de ajustar a tua oferta, a tua apresentação da oferta. A oferta até pode ser a mesma, mas a intensidade que tu colocas em determinados pontos da oferta tem que ser diferentes de acordo com aquilo que tu entendes que as pessoas querem, ok? Então, o que é que fez com que este lançamento de 252 euros em captação faturasse mais de 2.000 euros? Basicamente, produção de conteúdo consistente, alinhada à narrativa do lançamento, que estava alinhada às páginas, que estava alinhada aos anúncios, com uma promessa super clara e bem definida. Teste criativos diferentes, mas acima de tudo focando em ganchos diferentes e perceber que isso funcionou. Que tinham a mesma mensagem dos conteúdos, que tinha a mesma mensagem das páginas, que tinha a mesma mensagem daquilo que ela estava a preparar. Durante o lançamento, ter esta flexibilidade de ajustar o conteúdo do lançamento, seguindo início, meio e fim, como estava estruturado, mas ajustar ali o lançamento àquilo que era a energia e aquilo que era a audiência e depois um processo de venda com um acompanhamento mais próximo, mais personalizado, para que a pessoa passasse a sentir essa confiança. Gente, qualquer pessoa pode fazer isto. Na minha opinião, qualquer pessoa pode seguir esta estratégia. Qualquer pessoa vai gerar 250, com 250 euros vai gerar 2.000? Não. Mas a verdade é que se tu seguires estes pequenos ajustes, vai estar mais próximo de fazer com que isso aconteça. Daniel, eu não consigo fazer isso, eu gostava que tu me ajudasses, que a tua equipa, vocês me ajudassem a fazer isto. Está tudo certo. Vá ao meu Instagram, o Daniel Santos Silva _ o Daniel Santos Silva _ manda uma mensagem e dizes, olha, será que é possível fazermos o lançamento, colocarmos a mesma estratégia que vocês colocaram aí com a Emília e com as alunas da mentoria comigo? Vamos conversar e vamos perceber se é possível ou se não é possível. Talvez não seja possível, talvez a estratégia não se ajuste a ti, talvez contigo não funcione. Não sabemos, até que analisamos o teu caso e paramos para perceber os números e analisar se realmente faz ou não faz sentido, se tem ou não tem lógica e se dá para adaptar a ti, ao teu produto e ao teu serviço. Neste caso estamos a falar de um curso online, mas isto poderia ser outra coisa qualquer, consultoria, podia ser mentoria, podia ser serviço, podia ser aquilo que tu quisesses. Temos que analisar caso a caso e perceber se funciona ou se não funciona. Okay? Esta foi então aqui a nossa aula, a nossa live número 253, como ela transformou 252 euros em 2.079. Espero que esta aula te tenha sido útil, espero que tu tires conteúdo daqui que podes adaptar ao teu lançamento, à tua estratégia, e se isso foi verdade, deixa o teu gosto, deixa o teu comentário, faz-me chegar o teu feedback que eu vou ficar muito feliz em saber, ok? Beijinhos! Abraços, nós vemos na próxima terça-feira para mais um conteúdo. Quem sabe até eu trago aqui a Emília para fazermos uma análise mais aprofundada do lançamento dela e sabermos também o que é que ela sentiu ao longo do lançamento. Tchau, tchau!